Bom, pessoas, há um tempo adquiri essa placa-mãe, já com processadores que tinha somente um pequeno problema nas entradas PS2. Venho há um tempo tentando juntar peças para montar esse sistema, que com certeza é um dos que mais quero ver funcionando e um dos mais desejados lá atrás. Vamos então falar um pouquinho sobre essa placa-mãe, que por curiosidade é uma plataforma relativamente rara, que não foi muito comum aqui no Brasil, não apareceu muito aqui no mercado brasileiro e logo foi descontinuada. Essa placa-mãe é uma Asus CUV4X DLS, que data ali por volta de 2001, 2002. Ela é equipada com o chipset Apollo Pro 133A. Esse pedaço de hardware tem suporte a 2 processadores Socket 370, compatíveis com FSB de até 166 MHz em overclock, suportando 4 slots de memória DIMM 133, um AGP Pro, 5 slots de PCI, além de ser recheada com recursos como 2 canais IDE, 2 canais de SCSI 32 bits com suporte total de até 32 dispositivos SCSI. E claro, a possibilidade de overclock já ali nos Deep Switch. É um belo exemplo voltado a workstation e servidores high-end, que aqui no Brasil não era muito comum de ver, principalmente esse modelo em específico equipado com a controladora SCSI nativa, já que essas belezinhas vieram mais para equipar alguns servidores e foram logo substituídas pelos primeiros Pentium 4 HT. Já os processadores, neste caso, 2 Pentium 3 Copper-Mi operando a 1 GHz com 256K de cache L2. Era um dos processadores mais desejados da época. Esses carinhas eram os verdadeiros Ryzen da época. Porém, essa plataforma foi lançada no período dos primeiros Pentium 4 e logo foi engolida pelos primeiros Pentium HT e Xeon. Então ela rapidamente foi deixada para trás, já que essa nova geração de processadores era bem mais rápida e bem mais eficiente do que a Sockets 370. Aqui no Brasil, a soma dos processadores mais essa placa-mãe era uma verdadeira fortuna para se comprar. E somente aqueles que puderam ter acesso aos servidores high-end e sistemas OEM, como por exemplo o Compaq ProLiant, podiam contemplar na época essa peça de hardware high-end. E esse com certeza era um verdadeiro setup de sonho, tanto para a época e tanto para hoje. Bom, vamos montar esse sistema então. O primeiro problema que temos que resolver é a fonte de alimentação. Essa placa utiliza o padrão ATX, mas além disso, ela tem um conector Molex de 6 pinos, parecido com o padrão das antigas fontes AT, que não segue a mesma pinagem, então não adianta colocar uma fonte AT aí. E serve como uma alimentação adicional para a placa-mãe, para algumas controladoras ali e para alimentar os processadores. E ela não vai concluir o boot se não tiver alimentação. Como eu não tenho a fonte original desse sistema, e mesmo que tivesse, iria adaptar uma fonte nova, resolvi então adaptar um conector e uma fonte mais nova aí de 500 watts. Teoricamente, eu só precisaria de um conector Molex 6 pino, do padrão AT, que eu acabei descobrindo que é muito difícil de achar para comprar aqui no Brasil, só o conector. Então eu resolvi comprar um adaptador de AT para ATX lá na AliExpress. Quando chegar, eu vou reutilizar os conectores. Como isso vai demorar, resolvi fazer uma pequena adaptação técnica. Para isso, usando um conector fêmea Molex 4 pinos, eu extraí só os pinos dele, que se encaixam perfeitamente ali com pressão nos pinos do conector da placa. Montei um pequeno conector com os pinos que eu preciso e por fim acabei deixando 2 pinos de ND e um pino para cada tensão. Sinceramente, como não vamos fazer overclock, já é mais que o suficiente para essa placa-mãe bootar e funcionar corretamente. Para a placa de vídeo, vou utilizar uma GeForce FX 5200 de 128 MB. Sinceramente, não é das melhores. Eu ainda estou à procura de uma placa de vídeo AGP digna desse setup. Como ainda não encontrei, a gente vai usar essa daqui para dar imagem. Enfim, foi montar e bootar e aí está a BIOS dela, perfeito. O próximo passo é as memórias. Eu fiquei um bom tempo nessas memórias. Essa placa tem suporte para até 4 pentes DIMM de 1 GB PC133, são bem raros. E o que eu mais tenho aqui são memórias de 128 MB, mas tive vários problemas com essas memórias. Aparentemente o último slot de memória está com algum mau contato, o que é comum em placa-mãe da cidade. E ora ela reconhecia o pente e calculava o total de memória, ora ela não reconhecia o pente de memória. E mesmo depois de reconhecer os 4 pentes,
eu tive várias e várias telas azuis durante o processo de instalação do sistema operacional. Por fim, eu lembrei que eu tenho um Power Mac equipado com 3 pentes DIMM de 512 MB. E como essa máquina está parada, eu tirei 2 pentes dela e coloquei nesse sistema. Isso vai nos dar 1 GB PC 133 512 MB, que está mais do que o suficiente porque eu vou rodar. E sinceramente, já era uma boa especificação para uma máquina workstation. Para o desencargo, eu rodei o main test completo e não tive nenhum problema com essas duas memórias. E vejam, quase 10 GB por segundo no cache L1 e quase 5 GB de banda para o cache L2 em um único processador. A gente tem 2. Quanto à velocidade da memória, beirando os 400 MB por segundo, que não é nada excepcional, mas já revela a capacidade de desempenho desse sistema e que pode ser muito melhor se a gente overclockar essas memórias, o que eu não vou fazer, porque memórias DIMM são bem sensíveis. Depois eu coloquei um HD, um leitor de DVD e realizei a instalação do sistema operacional. Neste caso, a gente vai usar o Windows XP Pro. E pera aí, antes que vocês me esmurrem aí nos comentários. O primeiro sistema operacional a oficialmente suportar multitarefas e multithreads no seu kernel foi o Windows NT, que seria um excelente candidato a esse sistema e período correto aí para os amantes desse termo. Mas tecnicamente falando, o Windows XP é melhor, tanto na implementação dessas novas tecnologias para paralelismo e processos paralelos e tarefas paralelas, tanto na compatibilidade dos jogos e softwares que eu vou colocar e os drivers e acessórios que eu vou colocar nessa máquina, principalmente para essa placa de som mais nova. E sinceramente, se eu fosse montar um sistema deste, eu estaria montando em Windows XP, porque provavelmente era quando eu teria acesso a esse hardware se eu tivesse acesso. Após a instalação, conseguimos ver no gerenciador de tarefas os 2 processadores e já vemos que processos já estão a utilizar ambos os processadores. O scheduler do Windows XP ele é mais inteligente do que o do Windows NT e ele consegue definir as afinidades e prioridades dos processos entre os processadores disponíveis para equilibrar a utilização do sistema e otimizar mais ainda. Então, tecnicamente falando, ele é um sistema melhor, não há o que você diga. Ele, tecnicamente, para a questão de paralelismo e threads, o Windows XP é sim melhor que o Windows NT, simplesmente pelo fato da Microsoft ter dedicado mais tempo na implementação dessa tecnologia no Windows XP e no Windows Server 2003 do que no Windows NT. O desempenho geral do sistema operacional é impecável e, sinceramente, se eu colocar um SSD ou um adaptador CF no lugar deste HD IDE Maxtor aqui, o Windows ia ficar melhor ainda, muito mais rápido para carregar e utilizar. Durante a instalação, eu pude observar que a minha GeForce FX 5200 tinha começado a querer estufar os capacitores, então resolvi trocar imediatamente esses carinhas para não gerar problema. Mas eu só tinha esses monstros de 1500 microfaraday aí, 16 volts, que é a mesma capacitância dos antigos, mas a tensão é mais alta, então não tem nenhum problema. Eles só são monstruosamente maiores do que os originais. Remontei esse sistema e adicionei uma placa de som que nesse caso é uma belíssima Sound Blaster Audio SB0090 de primeira geração, uma placa excepcional equipada com o chip EMU10K2 que conta com a tecnologia Advanced AX, Stereo 5.1 e o poder de mais de 64 canais na mixagem. E esse poder todo podia ser utilizado para jogos como GTA, Need for Speed, que utilizavam a Advanced AX nativamente. Então mostra que em termos de som, essa placa é monstruosa e bem mais nova do que essa plataforma aí, tá? Mas é necessário para um setup desse nível. Pena que eu não tenho a Breakout Box para usar com ela. Depois que eu confirmei que o hardware estava 100%, resolvi montar no gabinete, que no caso é um gabinete satélite muito bonito que eu encontrei um tempo atrás. Estava guardado aqui justamente para essa build, porque eu acho que ele se encaixa perfeitamente. Ele não é tão grande, não é tão pequeno, a placa-mãe se encaixa nele sem falta de espaço e vai ficar muito legal. Provavelmente em uma segunda parte dessa mesma série, a gente vai desmontar esse gabinete e dar uma boa geral nele e colocar provavelmente um acrílico aí na portinha e uma boa iluminação para ver esse hardware por dentro. Por fim, para experimentar, decidi instalar uma fita LED azul dentro do gabinete, que sinceramente é muito forte, e apesar da câmera do celular piorar a intensidade da luz, eu ainda assim não gostei, e provavelmente a gente vai tentar outro tipo de iluminação, talvez com menos LED, para esse gabinete, mas ele vai ter iluminação.
Então, com tudo montado, eu testei e, claro, roda Doom. Foi um dos primeiros jogos que eu coloquei para testar aí, ZDoom, no Windows XP. Essas caixinhas Creative e essa placa de som Sound Blaster deixam esse jogo muito mais imersivo, assim como vários outros jogos, tá? Ainda tem vários jogos para testar. O desempenho da máquina é excepcional. Esses dois processadores com o Windows XP e esse 1 GB de RAM rodam muito bem. O Windows XP inicia muito rápido. Ficou realmente uma máquina muito decente de usar, tá? É claro, eu ainda tenho vários upgrades para essa máquina aí. Eu quero coolers melhores para esse processador. Como eram máquinas voltadas para servidor, alguns servidores saíam com alguns coolers mais poderosos para essa socket e eu quero achar esses coolers, tá? A reforma do gabinete a gente vai fazer com certeza. Eu vou desmontar esse gabinete inteiro, limpar, pintar ele, deixar ele com um look bem melhor do que ele tá, para a gente usar nesse sistema. Uma placa de vídeo melhor, né? Com certeza, quando eu tiver a oportunidade de ter uma placa de vídeo AGP boa, e eu vou colocar nesse sistema, vai ser o primeiro sistema a receber uma placa de vídeo AGP decente. Alguns acessórios SCSI, eu tenho uma DAT72 que eu quero testar nesse sistema, talvez HD, talvez tinha outros tipos de acessórios SCSI, um adaptador CF ou SSD no lugar deste HD, e aí eu acho que essa vídeo vai estar completa, tá? Mas o que vocês acharam? Deixa nos comentários aí o que vocês acham. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like para apoiar os vídeos. Até o próximo vídeo.